Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Nós vamos começar hoje uma série de conversas sobre conjuntos e hoje eu vou falar sobre conceito e pertinência. Primeiro é importante lembrar que o conceito de conjuntos ele é fundamental em todos os ramos da matemática. E quando você pensa em conjunto, você deve pensar logo em coleção, em uma coleção de objetos. A ideia é que quando a gente precisa classificar objetos de acordo com um determinado critério, eu vou estar formando uma coleção, ou seja, um conjunto. Então, a gente retorna aí, conjunto é uma coleção de objetos. Os objetos de um conjunto, eles podem ser pessoas, podem ser animais, tudo depende de quais objetos você está querendo classificar. Por exemplo, eu posso ter um conjunto dos alunos de uma sala, eu posso ter um conjunto de casas em um conjunto habitacional, eu posso ter um conjunto formado só por números pares e assim por diante. Os objetos que formam um conjunto eu chamo de elementos. E estes elementos são indicados por letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, se eu tenho um conjunto que é formado por 3 casas, casa 1, casa 2 e casa 3, eu poderia indicar genericamente a casa 1 pela letrinha A casa 2 pela letrinha B e a casa 3 pela letrinha C. Eu diria que o conjunto dessas 3 casas é formado pelos elementos A, B e C. Quanto aos conjuntos, eu vou indicá-los por letras maiúsculas do alfabeto. Pode ser qualquer letra. No nosso exemplo aqui do conjunto das casas, eu poderia chamar esse conjunto de conjunto C, só para me lembrar a palavra casa, eu poderia chamar também de conjunto A ou de conjunto B. Então, o conjunto C seria formado pelos elementos A, B, C. Lembrando que os elementos são letras minúsculas. Eu teria então o conjunto C maiúsculo, é formado pelos elementos A, B e C representados em letras minúsculas. Quanto à pertinência, o que isso quer dizer? Pertinência é quando eu me refiro ao fato de um elemento pertencer ou não pertencer a um conjunto. Quando um elemento pertence ao conjunto, eu uso um símbolo para indicar isso. Pense aí num E maiúsculo, em que você vai arredondar os cantinhos desse E. Ele vai ficar um E maiúsculo com cantinhos arredondados. Essa é a aparência do símbolo de pertencer. E eu leio esse símbolo como pertence a. Sendo assim, no nosso exemplo aí do conjunto C das casas, que temos elementos A, B e C, eu posso dizer que o elemento A pertence ao conjunto C. E eu escrevo Azinho pertence, que é esse símbolo do Ezinho redondo, ao C maiúsculo, que é o conjunto C. E eu leio o elemento A pertence ao conjunto C. Em nosso mesmo exemplo, supondo que nós tenhamos uma casa D que não pertence ao conjunto C, eu diria então que o elemento D, lembrando é um D minúsculo, não pertence ao conjunto C. Mas como é que eu representaria esse não pertence? Lembra das placas de proibido estacionar? Eles não têm um corte? Pois é, basta você pegar o símbolo do pertence e fazer um corte. Ele vira não pertence a. Portanto, eu diria que a casa D não pertence ao conjunto de casas C. Com isso, nós relembramos o que é conjunto e também entendemos o que é essa questão aí da pertinência. Em nossa próxima conversa, veremos como representar um conjunto. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima conversa.